Nesse vídeo aqui são 4 informações para você, torcedor tricolor, iniciar essa quinta-feira que tem jogo do Fluminense muito bem informado com a Central Fluminense. Você sabe, todos os dias aqui estamos trazendo informações do nosso clube para você não ter que ficar pesquisando vários sites para saber as últimas do Fluminense. Você sabe em um só lugar e esse lugar é a Central Fluminense. Eu vou falar aqui, ó, jornalista revela que Calegari teve abalo psicológico, né, depois de tudo que aconteceu. Fluminense tem mais uma safra boa vindo aí do Fluminense e eu vou te dizer por quê. Fernando Diniz testa a joia da base em treino no CT. E eu vou falar sobre um jogador que vai enfrentar o Fluminense hoje, e eu diria que o Fluminense tem que ficar de olho nesse jogador, que é um jogador que eu vi 2 partidas no campeonato estadual e alguns outros lances que é importante a gente ficar de olho, porque pode ser um novo Aleph Manga e a gente deixar escapar aí, podendo ser útil, pelo menos a nível de elenco, a primeiro momento ao Fluminense, tá certo? Então, ó, já deixe seu comentário aí de onde que você está assistindo a Central Fluminense, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, comente aí cidade, estado, país que você está assistindo a Central Fluminense, a gente adora saber onde estamos alcançando, onde o fluminensismo está alcançando aqui via Central Fluminense. Verifique se você já é inscrito, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Todo dia trazendo vídeos informativos para você das últimas do Flu. Dia de jogo do Fluminense. Você já sabe, Central Fluminense transmite com imagens lá no site da Dali os jogos do Fluminense no Cariocão. Tem um link na descrição, no comentário fixado, e você pode ir lá assinar o serviço de streaming mais barato do Brasil para acompanhar o Fluminense com transmissão 100% tricolor, com imagens, sem delay e com segundos à frente da TV. Tá certo? É isso, rapaziada. Vamos lá começar com as informações, vamos começar com as notícias, porque jornalista revelou que Calegari teve um abalo psicológico após pênalti perdido no Clássico. Pessoas próximas ao atleta sequer conseguiram entrar em contato com ele desde o último domingo. O jornalista que se trata, que traz essa informação, é Vitor Lessa, tá? Ele traz que o atacante sentiu bastante o ocorrido, pois tem a ciência de que tomou a decisão errada em ter ido para a cobrança. Não só Calegari, mas todo o grupo reconheceu que foi um equívoco ter mudado o batedor de penalidade de última hora. Lessa complementa que pessoas próximas ao jogador não conseguiram falar com ele desde o último domingo. Ao que parece, o jogador está evitando as redes sociais. Na partida de hoje, ele pode ser barrado para a entrada de Jorge. Aí eu vou dar uma opinião, né? Não sei se vai ser polêmica, mas, cara, o Calegari estava sendo um dos melhores jogadores do time. Ele não jogou mal contra o Botafogo. Ele está sendo um dos melhores jogadores em 2023 do time e vai sair por conta do pênalti, sendo que foi uma questão do grupo. Então vai ter que sair do time o Ganso, vai ter que sair do time o André, porque não existe isso particularmente. Não tem motivo nenhum, pelo menos nesse momento, para o Calegari sair do time. Ele estava sendo um dos melhores jogadores. Não sei qual é a tentativa do Diniz, preservar o jogador, né, dar um tempo para ele voltar, né, a se sentir bem mentalmente, mas assim, de imediato tirar o Calegari eu não acho boa ideia não, já que ele estava vindo bem, cara, na lateral esquerda. Isso aí a gente tem que reconhecer, a gente reclamava muito do Calegari tempos atrás, mas estava bem na lateral esquerda, e essa barração, se houver no jogo de hoje contra o Volta Redonda, eu realmente não vou entender legal. Beleza? Vamos para a próxima notícia, que ainda tem 3 notícias, então fique comigo aqui, torcedor tricolor. Agora eu vou falar de uma nova safra do Fluminense, nova safra, né? Que tá dando o que falar aí, porque tem muitos atletas dessa categoria sub-17 do Fluminense que já vestiram a camisa da seleção. O Fluminense emplaca 6 atletas na seleção durante o ciclo preparatório para o Sul-Americano Sub-17, despontando como uma das melhores safras das divisões de base do futebol brasileiro em 2023.
O Sub-17 do Fluminense já emplacou 6 atletas nesse atual ciclo da seleção brasileira da categoria para o Sul-Americano Sub-17. O lateral esquerdo já possui 4 convocações, enquanto o atacante Gustavo e o meia Riquelme Felipe têm 2 cada. Por sua vez, o volante e capitão Fabinho foi convocado uma vez, assim como os atacantes Cauã, Elias e Matheus Reis. Além deles, outros atletas do atual elenco, montado pelo técnico Rômulo Rodrigues, também já vestiram amarelinha em outras ocasiões, como o goleiro Davi, o lateral direito Júlio Fidelis, o meia Matheus Pedro e o atacante Brasília. Importante lembrar, a preparação do Sul-Americano Sub-17 foi iniciada em março de 2022 e o torneio está previsto para iniciar em 30 de março desse ano, com duração até 24 de abril. A disputa vale vaga na Copa do Mundo do Peru, que será realizada entre 10 de novembro e 2 de dezembro. Então, galera, ó, lembra da geração dos sonhos, que tinha Metinho, Kaique, Matheus Martins, Arthur, João Neto? Parece que está surgindo uma nova geração dos sonhos aí do Fluminense. Alguns desses jogadores já ouvi falar muito bem, do Brasília, do Cauã Elias, né, do Esquerdinha também, já está sendo um nome muito falado na base do Fluminense, então é importante o torcedor tricolor ficar de olho, porque vem uma safra excelente aí e pode ter muitos jogadores do Fluminense, não só no Sul-Americano, mas como possivelmente na Copa do Mundo Sub-17, tá certo? Falta 2 notícias. Fique comigo aqui. A única coisa que eu vou falar aqui entre essas notícias, já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? É importante demais para a gente engajar e continuar alcançando o máximo de tricolores possíveis. Então, dá essa força para a Central Fluminense. Vamos lá, porque a próxima notícia é importante e tem muito torcedor que gosta desse jogador. Fernando Diniz testou lateral esquerdo em treino no CT Carlos Castilho. Essa cria da base só fez um jogo no profissional até hoje, né? O Fluminense deve encarar o Volta Redonda com força máxima. Fernando Diniz mandará a campo aquilo que tem de melhor, mas 2 mudanças ainda podem acontecer na equipe. As entradas de Keno e Jorge. Mas na lateral, o Fernando Diniz chegou também a testar Marcos Pedro, cria das categorias de base do clube, que estava na equipe Sub-23. O jovem só fez um jogo pelos profissionais até hoje, mas pode receber oportunidade ao longo dessa temporada de 2023. A tendência, porém, é que seja mesmo o Jorge o escolhido para a vaga. Sendo assim, o provável Fluminense, né, deve ter Keno, né, no lugar do Iago, e também o Jorge no lugar do Calegari e o resto da equipe, o que a gente já conhece, tá certo? Mas essa informação é muito importante porque a gente sente que o Marcos Pedro ele não tem as oportunidades que ele poderia ter já na idade dele. Para quem não lembra, o Alexander, que é volante, foi titular da lateral esquerda do Fluminense no final da temporada passada, tendo já à disposição o Marcos Pedro, que já tem lá para os seus 22 anos, vai fazer 22 anos ou tem 22 anos. Ele é 4 anos mais velho que o Alexander. Então, assim, era para o Marcos Pedro já estar assumindo essa responsabilidade, né? Está com mais espaço na equipe profissional, mas ainda não teve. É visto como um jogador com potencial que ainda não foi demonstrado. Mas o Fernando Diniz já está testando ele, está vendo como possibilidade. Então a gente pode ver, sim, o Marcos Pedro tendo oportunidade nesse Carioca e talvez ao longo da temporada, como traz a informação do Globoesporte.com. A última notícia aqui, eu quero trazer uma oportunidade talvez de mercado e uma oportunidade, torcedor tricolor, de observação no jogo de hoje. Porque Leanderson da Silva Genésio, você pode não conhecer ele por esse nome, mas o atacante Lelê vem chamando a atenção nos jogos do Volta Redonda. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca com 6 gols e 5 assistências. Eu, particularmente, Daniel, acompanhei jogo entre Volta Redonda e Resende, onde o Lelê acabou com o jogo. Volta Redonda no primeiro tempo meteu 4-1 no Resende. Aquele Resende que a gente teve dificuldade para fazer 2-0, Volta Redonda no primeiro tempo já estava 4-1. O jogo terminou 5-1. Teve 2 gols do Lelê, assistência, enfim. Pedrinho também se destacou, é outro nome que é abaixo tecnicamente, mas é um jogador também interessante, né?
Mas o Lelê é um cara que surpreendeu, é um jogador muito bom, gostei, alto, rápido, forte, finaliza bem, não é à toa que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Assisti o jogo entre Volta Redonda e Vasco, Volta Redonda foi muito bem, forçando bola entre linhas para a correria do Pedrinho e do Lelê. Cara, Lelê participou dos 2 gols. Primeiro gol, ele carrega, dribla 2 jogadores do Vasco, aí no final a bola fica meio que dividida, mas sobrou pro rapaz, o Ricardo Senna, se eu não me engano, fazer o gol. E no segundo ele recebe a bola, ele faz o facão, recebe a bola entre linhas da defesa do Vasco e finaliza sem chance ao goleiro Ivan. Excelente jogador na minha visão, se não para a Série A nesse primeiro momento, para Fluminense que mira títulos, vale a pena a gente olhar. Vale a pena a gente olhar porque é um jogador interessantíssimo que pode ser desenvolvido. Ele tem apenas 25 anos, tá certo? Na temporada 2022, o Lelê já tinha marcado muitos gols. Ele marcou 15 gols em 2022. 15 gols em 50 jogos. Jogou Série C, jogou Copa do Brasil, jogou Copa Rio, Campeonato Carioca, jogou o Carioca segunda divisão, porque ele jogava também numa equipe de menor expressão antes de chegar no Volta Redonda, né? E tá se destacando nesse campeonato estadual. É importante a gente ficar de olho nesse tipo de jogador, porque eu aqui nesse canal sempre falei do Aleph Manga já no Volta Redonda, que era um bom jogador, tinha nível para jogar na Série A. Muita gente na época, né, zoou, falou, pô, tá de sacanagem, Aleph Manga. Tá aí, Aleph Manga fez uma boa temporada na Série B pelo Goiás e se provou na Série A pelo Coritiba. Fez gol em Flamengo, fez gol em Corinthians, fez outros gols importantes na Série A, assistências, e agora tem uma multa de 40 milhões de reais, valorizadíssimo lá no Coritiba. Vamos observar. Lelê, excelente jogador, joga de centroavante, mas é rápido, é forte e finaliza muito bem, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje tem pré-jogo, hein, aqui na Central Fluminense, 7 da noite comigo, com o Capuano e com convidados aí para participar conosco, tá certo? Valeu, galera. Estamos juntos.